Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês e nós vamos começar aí oficialmente, né, a fazer uma playlist aqui no canal sobre as eleições 2022 e eu começo estreando aqui essa nova playlist no canal com a energia, tá? Com as energias, com as tendências para a eleição para o governo do estado de São Paulo entre o Fernando Haddad e o Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Eu já quero mais uma vez e sempre agradecer a todos pela participação, pelo engajamento. Já quero pedir para você deixar logo o seu like agora, porque com o passar do vídeo você pode esquecer. É muito importante o like, é muito importante o comentário, é muito importante o compartilhamento, para fazer com que cada vez o YouTube entregue esses vídeos aqui do canal ao maior número de pessoas não inscritas que vão conhecer o trabalho e aí a partir daí se inscrevem no canal e o canal cresce cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Se você tem interesse em marcar consulta particular comigo, entre em contato nesse número que está aqui na descrição. E se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, acione o sininho, marque a opção todas, assim, toda vez que eu postar um vídeo, fizer uma live, você será notificado. Bom, lembrando que eu estou analisando tendências e energias, não estou dando resultado de eleição, tá? Nós vamos analisar aqui, tá, o Fernando Haddad e o Tarcísio de Freitas, como eu fiz, como eu falei no início, né, na introdução. O Fernando Haddad, candidato do PT, e o Tarcísio de Freitas, ex-ministro e o candidato ao governo de São Paulo do presidente Bolsonaro. O que acontece, gente? A gente está vivendo uma polaridade tanto nacional quanto nos estados da federação. Começando aqui por São Paulo, a gente vai analisar o Fernando Haddad, tá? Ele que nasceu em 25 de janeiro de 63, se a gente somar 25 de janeiro mais 2022, que é o ano que a gente está vivendo, o ano pessoal do Fernando Haddad, a gente vai chegar no número 14. E o número 14 no tarô de Marseille corresponde à carta da temperança, tá? O que significa temperança? Significa o equilíbrio. A temperança é uma carta de estabilidade, é uma carta de tranquilidade, é uma carta de equilíbrio, uma carta de transformações lentas, porém muito positivas. Se a gente analisar essa imagem, a gente percebe que a figura que está ali jogando fogo, água, né, exatamente temperando a situação, é um anjo, né? E a carta da temperança também é uma carta que nos fala sobre proteção espiritual. Então, o ano pessoal do Haddad, tá? O ano pessoal dele, somando 25 de janeiro mais 2022, a gente chega a 2048, somando 8 com 2, 10, mais 4, 14, tá? Então ele está vivenciando aí um ano 14, um ano da temperança, um ano de tranquilidade, um ano de equilíbrio, um ano de harmonia, de transformações positivas e, acima de tudo, um ano de muita proteção espiritual. Agora, com o baralho cigano, a gente vai tirar aqui, tá? Vou deixar a carta da temperança aqui de lado. Eu vou fazer um bloco de 9 para a gente analisar as energias, tá? Do Fernando Haddad em relação às eleições para o governo de São Paulo em 2022. Vamos ver aqui o que o baralho cigano vai nos mostrar, né? São sempre 9 cartas no bloco. Então vamos lá. Aqui para o Fernando Haddad, tá? Na carta central, a gente tem a carta do Sol. A carta do Sol é uma carta de sucesso, de progresso, de crescimento, de visibilidade, tá? E de muito crescimento, tá? De muita visibilidade, ou seja, o foco, tá, está em cima do Haddad, lógico, né? Ele
Ele está aí liderando as pesquisas. Há quem acredite nas pesquisas, há quem conteste as pesquisas, eu não vou entrar nesse mérito. A carta central do Sol mostra, tá, que o Haddad realmente está com muita força, ele tem aí uma visibilidade muito grande e um poder, tá, de crescimento enorme, inclusive um crescimento aí bastante considerável, tá? A carta do Sol é uma carta muito positiva, de muita força positiva, tá? De muito crescimento, de muito sucesso. E aí a gente tem a carta do chicote. O Haddad, ele vai realmente passar, tá, por bastante conflito. Eu acredito que esse chicote batendo ali no Sol, a gente pode ter certeza, tá, sobre fake news, tá? Isso aí é bem claro, fake news. A imagem do Haddad, tá, será muitas vezes, as pessoas tentarão manchar essa imagem, tá? E vai ser aí apesar de toda dessa visibilidade, é lógico, né? Quem está na frente sempre é acompanhado pelos demais e sempre, muitas vezes, as pessoas querem ofuscar quem está brilhando mais. E aí a gente tem a carta dos peixes. Essa fluidez, tá? As energias aí pré-campanha estão bem favorecidas. Eu acredito, tá, que o Haddad ainda vai crescer muito nessas pesquisas, até mesmo na questão da pré-campanha, apesar desses conflitos, tá? O chicote também vem remetendo à força do Haddad. Olha aqui, cobra, o que está cercando o Sol, cobra, e a carta 27 do envelope, ou seja, as fake news configuradas, tá? A gente pode ter certeza que nessa pré-campanha, até mesmo na campanha, vão pipocar aí fake news em relação ao Haddad, em relação ao partido do Haddad, em relação a questões envolvendo financeiro, envolvendo dinheiro, tá? Será aí uma pré-campanha, uma campanha tensa, tá? Para o Fernando Haddad. Eu vejo aqui ele contando, tá, com a força aí pessoal, tá? E outra coisa, o que pode acontecer em relação ao Fernando Haddad é antigos aliados, tá, se fazendo presente para tentar bagunçar o coreto, ou seja, para tentar atrapalhar a campanha do Fernando Haddad. A gente pode ter certeza, tá, que as cartas marcam aí situações do passado do Fernando Haddad vindo à tona e sendo usadas para tentar prejudicá-lo, para tentar diminuí-lo, para atrapalhar a sua campanha. Eu acredito, tá, que essas situações, a tiragem termina aqui com a carta dos trevos, essas situações vão chatear, mas não vão trazer aí maiores problemas para o Haddad, tá? Não vão ofuscar essa força aí que está sendo mostrada pelo Sol e essa aura de positividade trazida pela temperança. Em contrapartida, né, o principal aí adversário do Haddad, a gente tem o Tarcísio de Freitas, tá? Tarcísio de Freitas, né, o ex-ministro Tarcísio de Freitas é o principal adversário, né, aí do Fernando Haddad, ele que nasceu no dia 19 de junho de 75. Se a gente somar o ano pessoal do Tarcísio de Freitas, 19 mais 6 mais 2022, a gente vai chegar a 2047. Somando 4 com 2, 6 mais 7, a gente tem o número 13. O número 13 no tarô de Marseille corresponde à carta da morte, ao arcano número 13, ao arcano da morte, que é uma energia de finalização, que é uma energia de virada de página, de encerramento de ciclos, uma energia de situações que chegam ao fim, tá? E esse encerramento de ciclos geralmente acontece em meio aí a dificuldades, até mesmo a sofrimentos e dores. Ou seja, o Tarcísio de Freitas, ele não está vivendo um ano positivo, tá? O ano da morte é um ano em que geralmente as pessoas são demitidas, as pessoas tem prejuízos materiais, as pessoas perdem dinheiro, as pessoas perdem bens, né? Ou seja, o carro quebra ou bate o carro da perda total, enfim.
terminam relacionamentos, é um ano de encerramento de ciclo. Então, o Tarcísio de Freitas, ele já vem vivenciando uma energia de um ano não muito favorável a ele, tá? Não muito favorável exatamente a uma campanha política, certo? Porque se é um encerramento de ciclos, se é uma carta que mostra aí perdas, tá? É complicado uma eleição num ano pessoal 13 a pessoa ser candidato. Mas apesar disso, nós vamos ver com o baralho cigano e o bloco de 9, né, as energias aí para o candidato do governo, Tarcísio de Freitas, né, apoiado aí pelo presidente Bolsonaro. Vamos ver o que o baralho cigano mostra para ele. Vamos fazer também um bloco. A carta central aqui do bloco para o Tarcísio é a carta número 27, o arcano 27, o arcano da carta, né? Ou seja, essas energias, tá, para o Tarcísio, ele vai precisar trabalhar muito a sua comunicação. Além da comunicação, ele vai precisar estar muito atento às documentações, tá? Pode ser que haja ainda, tá, nessa pré-campanha algum problema relacionado ao documento, como que eu posso dizer, algo oficial, burocrático nessa campanha, tá? Na pré-campanha aí do Tarcísio. Agora, ele vai precisar trabalhar muito a comunicação. Sobre a comunicação, a gente tem a carta do navio, mostrando aí uma instabilidade, tá? Nessa pré-campanha aí, uma energia de instabilidade, uma energia aí que avança, mas não é um avanço rápido, um avanço lento, tá? Fala de mudanças, mais de mudanças lentas também. O que mostra essa coluna? Navio, carta e casa, que pode acontecer alguma mudança, tá? Nessa pré-candidatura do Tarcísio. Eu acredito, tá, que esse navio com a casa pode ser que mostre alguma mudança estrutural na próprio projeto de campanha, tá, do ex-ministro Tarcísio. A gente vem aqui os caminhos, a gente vem aqui também os pássaros. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu posso ser taxado aí, tá, de maluco, louco, mas, tá, as cartas, muitas cartas de mudanças aqui, tá, muitas cartas remetendo a escolhas, tá, a gente tem ali a própria carta do caminho, a gente tem os pássaros, a gente tem a cobra, tá? O Tarcísio pode estar vivenciando momentos difíceis dentro do próprio partido, dentro daquelas pessoas que estão ali a sua base, né, de apoio da campanha. Eu acredito que possa mudar, tá, alguma coisa. Não sei se ainda dá tempo do Tarcísio mudar de partido ou mudar o seu vice, se é que já foi colocado um vice aí, tá? Mas alguma mudança estrutural na campanha do Tarcísio vai acontecer antes dessa campanha ser lançada, tá? Eu acredito que alguma mudança bastante forte, tá? Alguma mudança realmente estrutural na campanha do Tarcísio. Pode ser que haja aí uma mudança, o Tarcísio pode, como eu falei, pode ser que mude de partido, não sei se isso ainda é possível, tá? Mas se não, eu vejo uma mudança muito grande acontecendo, tá? Na vida aí, na campanha do Tarcísio de Freitas, tá? Volto a dizer, ele não deve estar passando por dias aí, tá? Por momentos muito tranquilos, porque a cruz ali, ela vem dizendo, tá? Que ele está passando por grandes desafios. Essa montanha sobre os pássaros mostra uma dificuldade em parcerias, mas aqui pode ser que o Tarcísio também, tá, tenha uma vice-mulher. Tá? As cartas também apontam para esse viés aí. Mas eu acredito, tá, que a situação do Tarcísio no próprio partido não esteja muito positiva para ele. Tá? Pode ser que aconteça aí alguma mudança em relação ao partido, em relação aí a vice-governador da chapa Tarcísio, tá?
Não sei, as cartas aqui estão mostrando muitas mudanças, tá? Dificuldades aí nas parcerias, tá? E a presença feminina muito forte. Pode ser que o vice, ou a vice, no caso, do Tarcísio seja realmente uma mulher. E agora vamos lá, vamos analisar aqui com o tarô, tá? Os arcanos maiores estão junto com os menores, método americano, que é um método que eu estou fazendo experiências agora em vídeos, tá? A gente vai ver em ordem alfabética, no confronto direto Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, como está a energia, tá, dessa pré-campanha nesse momento. Lembrando que não estou fazendo aqui resultado de eleição, tá? Vamos tirar uma carta para o Fernando Haddad e vamos tirar uma carta para o Tarcísio de Freitas. Se for necessário, eu tiro mais uma, tá? Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui o deck. Para o Fernando Haddad, a gente tem a carta do Ás de Paus. Uma energia extremamente poderosa. O Ás de Paus é uma carta de transformação, é uma carta de força, tá? O elemento fogo no tarô, ele tá ligado às questões da espiritualidade, aí a gente percebe, né, que essa força espiritual, essa proteção espiritual vem aspectada tanto na temperança quanto nesse Ás de Paus, tá? O Haddad está imbuído de uma força de transformação muito poderosa, tá? O Ás de Paus, ele é aquele início, aquela força que impulsiona e transforma e traz novidades e traz resultados positivos. O Tarcísio de Freitas, a gente tem a carta dos enamorados, mais uma carta que aponta aí dúvidas, tá? Que apontam aí incertezas, tá? O Tarcísio de Freitas, ele deve estar numa fase de escolhas, porque os enamorados também nos remete, tá, a uma escolha. Ele deve estar passando aí por momentos cruciais na pré-campanha dele, tá? Então, o Tarcísio, ele está vivendo uma fase de escolhas, tá? Os enamorados, ela fala também de expansão, mas em relação ao Ás de Paus, o Ás de Paus é uma carta muito forte em relação a força, tá? Em relação aí às questões de realmente de transformação, de força física, tá? Trazida aí por uma situação bem aspectada, por uma irradiação espiritual. Hoje, tá? As cartas estão, as tendências, né? As cartas apontam que as tendências e as energias estão bem favoráveis para o Fernando Haddad, tá? Não digo aqui, mais uma vez, repito, não é resultado de eleição, a gente está analisando tendências e energias, tá? Os enamorados é uma carta positiva, mas uma carta de incerteza. O Ás de Paus é uma carta aí de impulso, de força, de transformação e de muito crescimento, tá? Trazendo aí sucesso. Então a gente vê, tá, que nesse momento a energia aí dos oráculos, elas estão mais favoráveis para o Fernando Haddad. Se você gosta de vídeos como esse, me siga nas redes sociais, @Oráculos da Savana, já deixa seu like, deixa aí nos comentários a sua opinião, as suas impressões sobre esse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês para crescer esse projeto cada vez mais. Boa sorte a todos, até a próxima, tchau!